Olá, eu sou a professora Cida Vidigal e estamos aqui para gravar o primeiro episódio de uma série de podcasts de sucesso da Faculdade de Minas Gerais. E eu conto com você que está nos ouvindo para nos enviar sugestões de nomes. Ainda não temos um nome e você vai nos ajudar a escolher. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema essencial para a educação: inteligência artificial. Muitos pedagogos ainda veem a tecnologia com muita desconfiança. Mas será que a inteligência artificial ela é uma ameaça ou é uma grande oportunidade para os educadores? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, nós temos aqui um convidado muito especial, o professor Paulo Villani. Ele é um estudioso de inteligência artificial e veio aqui para nos auxiliar na compreensão deste tema. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Paulo. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professora Cida. Eu fiquei muito satisfeito, primeiro, pelo tema, segundo, por fazer parte do primeiro encontro. Espero realmente que seja o primeiro de muitos. E o meu papel dentro dos estudos da inteligência artificial, ela é uma relação de 3 anos para cá, e por isso que eu gosto desse tema. Eu acho que para quem quer se manter no mercado e entender como vai ser o futuro, não só das escolas, mas também na sua profissão, que seja, né? A inteligência artificial chegou e vai ficar. Então, Muito bem. Paulo, então nos ajude um pouco aqui a entender a respeito deste assunto. Por exemplo, você está falando aí da expansão do papel do pedagogo além da sala de aula. Então, eu gostaria de saber, tradicionalmente, o pedagogo ele é visto como alguém que atua dentro da sala de aula. Mas você defende que a inteligência artificial ela pode expandir esse papel. Como é que isso acontece, Paulo? Conta pra gente. o pedagogo, ele é um indivíduo criativo por natureza. Então, ele sempre está buscando alguma coisa para deixar as aulas um pouco mais atrativas, dependendo do ano em que o aluno se encontra, ele busca adequar aquilo de forma bem mais palatável para a criança ou para o adolescente que seja. E a IA, ela vem como uma ferramenta, assim, espetacular para esse profissional, porque primeiro ele ajuda na construção desse material, no roteiro de aulas, na avaliação desses alunos, e também tem uma tendência que é a personalizar o ensino para aquela turma especial. Então, através disso, usando bem a IA, ele consegue otimizar os seus recursos, ele consegue deixar as aulas mais atrativas, entender o perfil da sua sala, ele consegue, por exemplo, pontuar. Olha, o aluno A tem deficiência, por exemplo, em leitura, o aluno B ele precisa de mais cálculo. Então, ele consegue, através, obviamente, de comandos, de uma relação. Eu gosto de falar muito que a gente passa a ter uma relação com a IA de troca, e a partir dessa relação você vai construindo mecanismos personalizados para poder atender às suas necessidades dentro de sala de aula. Muito interessante. Mas eu queria te provocar um pouquinho mais ainda sobre esse tema. Vamos lá. O que você entende? Como que você pode nos ajudar a compreender? Porque é um temor, né? Há um temor, principalmente para os educadores tradicionais, e nós sabemos que as nossas escolas de pedagogia ainda não atingiram essa expertise de trazer para os conteúdos essa inteligência artificial, essa tecnologia avançada, pelo menos as tradicionais. A FAMIG, sim. A pedagogia da FAMIG já trabalha com inteligência artificial. Porém, eu gostaria que você me ajudasse a compreender se a inteligência artificial ela ajuda na criatividade do pedagogo ou ela apenas vai automatizar as tarefas ali do dia a dia do pedagogo. Boa sua pergunta, muito boa a sua pergunta. Só reforçando, ó, o curso de
há uma disciplina sobre o uso da inteligência artificial, já faz parte de algumas matrizes de cursos aqui da escola, como a engenharia, futuramente também no direito, e mais especificamente na pedagogia, que está começando agora. Bom, vamos por partes. Quando a gente fala da IA, ela jamais vai substituir o professor na sua íntegra, porque a própria palavra prompt, ela vem lá, planejamento, revisão, tem vários. Para cada letra existe um significado. E uma delas é a mediação. Então, sempre vai ter que ter o fator humano para poder mediar isso. Um dos erros que as pessoas cometem, isso a gente vê claramente, é que as pessoas costumam dar um comando para a IA e recebe a resposta e considera aquilo como uma verdade absoluta. E não é. A IA erra muito, erra mesmo. Então é necessária essa relação que eu falo de perguntas e respostas para que a gente possa ter o máximo de veracidade e confiabilidade no processo. Azeitando ali a relação, Exatamente. Inteligência Exatamente. e humano, né? Exatamente. Então, ela não vai substituir o pedagogo ou nenhum outro profissional. O que ela vai fazer é exigir que o indivíduo ele se profissionalize, ele aprenda. Existe um autor, um filósofo antigo chamado Boiler, que ele fala o seguinte: à medida que a gente cria as coisas também nos criam. Então, essa relação é dual. À medida que a gente cria a IA também vai nos moldando. Filosófico isso, hein? Muito. Então, é uma relação. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente, o profissional, o pedagogo, ele vai entendendo que o seu papel é de tentar entender se aquele material que está sendo produzido está adequado. Então, ele vai mediando e vai construindo. E isso gera uma outra questão. O meu emprego está em xeque? Não necessariamente. Aqueles que não se adaptarem, como qualquer outra revolução industrial, revolução tecnológica, etc., se o indivíduo não se adequar, ele fica obsoleto para o mercado. Então, a IA ela exige que o indivíduo ele se adapte e aprenda uma nova linguagem. Aí sim, aí nós vamos ter o melhor dos mundos. A inteligência artificial para o pedagogo, para aquele pedagogo que souber utilizar a inteligência artificial, ele tem aí um plus, poderíamos dizer isso, um plus, ele será mais que um professor. Sim. Fala para mim um pouquinho mais sobre isso. Bom, o professor, qual que é é quase que uma coisa cultural. As pessoas acharam que o pedagogo é apenas um profissional que fica na escola, que vai trabalhar em escola, vai atender alunos, etc. E não é bem isso. Hoje, esse profissional, o pedagogo, somando com o que ele sabe, com a IA, ele vai poder, por exemplo, extrapolar sua área de atuação. Ele pode virar conteudista, ele pode montar materiais adequados para a turma dele. Por exemplo, um professor ele vê que a turma dele está precisando de ter um melhor letramento, leitura, etc. Ele pode criar um livro junto com os alunos, onde os alunos criam seus personagens, eles dão características para o personagem, o professor joga isso dentro da inteligência e aí cria-se uma história, olha que legal, muito com legal. todos, e aí aquela persona, aquela historinha vai ter um conceito coletivo e isso pode melhorar os alunos na questão da leitura, da questão de trabalhar em grupos, etc. E tem uma outra coisa espetacular. O pedagogo ele não precisa ser só o professor de sala. Ele pode ser um empreendedor também. Então, ele pode produzir livros, e-books, ele pode produzir jogos. Então, ele tem uma gama de opções dentro dessa construção de materiais didáticos, mas depende, como nós falamos anteriormente, depende da condição dele de estudar, de aprender essa nova linguagem. De querer, né? É bem importante a gente trazer esse tema, principalmente nos tempos atuais. Sim, né? sim. Em que muitos professores ainda desejam repetir fórmulas que já estão ultrapassadas para a sala de aula.
como é que a inteligência artificial ela pode tornar as aulas mais dinâmicas, mais envolventes e mais modernas, né? Mais interessantes para os alunos? Como é que você enxerga isso? Saiu uma entrevista recente, muito novinha, americana, falando o seguinte, que professores utilizam mais a inteligência artificial do que alunos. E aí foram pesquisar por que pesquisavam. E a resposta foi espetacular, porque tanto eu quanto você, eu acredito que outros professores, já utilizávamos qualquer ferramenta disponível para pesquisa. Então, era o Google, tem uma coisa que talvez algumas pessoas não conheçam, que é uma coisa chamada biblioteca. A gente tinha que buscar na Barça. Essa era do nosso tempo, né? Tinha que buscar na Barça, nas enciclopédias, depois o Google. E hoje a inteligência artificial, ela ajuda na elaboração desse conteúdo. Então, mais uma vez, quando a gente fala em ajudar, ela é uma ferramenta, ela não é um determinante. É um instrumento, né? Ela não é a mente que vai pensar. Isso é importante. E a construção desse material ele tem que ser dinâmico. Então, eu tenho uma expectativa da minha turma, eu entro em sala de aula, percebo que aquela turma não está adequada para aquele planejamento, eu posso colocar as minhas impressões no chat e, a partir daí, eu crio algumas novas ações para tentar melhorar a turma. Essa questão, por exemplo, de criar uma persona, uma personagem, um avatar da sala, de criar uma historinha coletiva, cada um falando, e aí você cria um livro, você cria coisas que vai atrair aquela turma. Então, ela ajuda nesse sentido. A gente está falando muito de criança, mas isso também pode se estender para o ensino fundamental, médio, nas faculdades. Jovens e adultos, Exatamente. né? Jovens e adultos. Então, é uma relação espetacular se você usar, sabendo usar, né? Como hoje a gente está meio filosófico, é aquela questão que a gente já falou. Se a pessoa não sabe o que perguntar, qualquer resposta serve. Então, você tem que saber perguntar, não só ao chat, mas também quais são os seus desejos para aquilo sirva como um instrumento válido, né? Você tem que direcionar, caso contrário, você fica à deriva. Muito bem. Tudo que é novo, né, gera uma certa desconfiança, uma certa resistência nas pessoas, né, para aceitar. Mudar paradigmas é algo bastante difícil. Será que se a gente usar a inteligência artificial para planejar as aulas, nós não estaríamos aí, de certa forma, fazendo aí uma espécie de trapaça? Isso entra dentro de uma discussão que é uma discussão, não é nem ética, é uma discussão sobre a validade disso. Como nós falamos agora há pouco, nessa entrevista que foi feita, nessa pesquisa que foi feita, os professores utilizam muito mais a inteligência artificial do que alunos. E nesse pesquisar, nós entendemos que o professor, ele tem uma ideia já feita do seu conteúdo, e às vezes, de tanto dar essas aulas, por exemplo, dou aula desde, 98. Melhor não contar, não. Desde 98. Eu posso ficar um pouco viciado naquilo que eu já dou aula. Eu estou na minha zona de conforto. E, de repente, você coloca isso e pede para melhorar, sugestão, dá algumas sugestões de conteúdo, de trabalhar e etc. Isso não é trapaça. Isso é você usar um recurso para se melhorar. A ideia de trazer essa palavra é porque, realmente, quando a gente fala em inovação na área de educação e quando a gente toca temas tão sensíveis, né, nós sabemos que nós provocamos muito algumas pessoas que estão ali no lugar de conforto e o que a gente está percebendo aqui que a inteligência artificial ela nos tira deste lugar, né, e nós precisamos o tempo todo estarmos interagindo com a inteligência artificial. Ela nunca vai nos substituir, mas ela vai nos exigir uma dedicação muito grande. E Paulo, para a gente continuar falando ainda de conteúdos, de avaliação e personalização, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: na parte pedagógica,
como que a inteligência artificial pode ajudar nas avaliações e nos conteúdos? Vamos, hoje a inteligência artificial ela já tem mecanismos suficientes para poder, por exemplo, você emitir um relatório de notas, um relatório, uma avaliação e colocar isso para que ele possa fazer análise. Isso é espetacular, porque de repente você faz uma prova toda, vamos colocar uma prova de múltipla escolha, você pode colocar todas aquelas respostas e ela faz uma análise, então, aonde que os alunos erraram mais, aonde que eles acertaram mais, o nível de cobrança que foi feito. Então, ele pode te dar esse direcionamento. E a partir desses dados, aí é onde entra o fator humano. Uhum. É o que você vai fazer com essas informações. Porque a inteligência ela vai gerar informação, ela não gera conhecimento. Quem vai transformar a informação em conhecimento é a pessoa, é o Quem homem. está interagindo ali Exatamente. com a inteligência. Então, né? se eu tenho ali, por exemplo, uma turma que errou ali, sei lá, 30% da turma errou na questão de fatoração. Eu posso pedir ao chat, obviamente dentro da construção de um prompt bem elaborado, exercícios, como abordar melhor o tema, como se for a memória de cálculo, aonde que eles erraram mais, e a partir daí eu posso reelaborar minhas aulas futuras. Então, na hora que a gente fala do uso dessa inteligência, ela está abrindo um leque para esse profissional, o pedagogo, o professor, e para as escolas é fenomenal, porque ela pode ter dados que antes era muito Acanhados, né? Acanhados. Agora não, você pode ter uma avaliação macro, rápida, né? E tomar decisões quase que imediatas ali. Então, em cima desse processo, o pedagogo ele precisa não só entender que a escola ela é um fator só pedagógico, mas também administrativo. Ele tem que saber administrar esses dados para tomar decisões junto com seus professores. Muito bem. E nesse caso, Paulo, o professor aí, neste cenário, ele corre o risco de ser substituído? Eu queria dizer que não, mas como falamos há pouco, qualquer revolução, qualquer nova transformação da sociedade, se esse profissional não se adaptar a essas novas mudanças, ele, infelizmente, ele vai ficando limitado no mercado. Fica obsoleto, né? Exatamente. Então, hoje, esse profissional, ele pode e deve não só ficar focado em uma única área. Então, nós falamos aqui, por exemplo, na hora que ele entende que ele consegue criar um universo novo com a IA, de possibilidades de ensino, de possibilidades de ganhos financeiros, ele pode ultrapassar a sala de aula, ele vai se tornando um profissional competitivo. Porque hoje as escolas, é uma discussão lá, nossa, eu estou velho. Tem uma discussão sobre a escola nova com a escola conservadora, lá do Anísio Teixeira, Sim. e etc., sobre o modelo de educação. E hoje as duas estão superadas. Sim. Então, hoje a educação ela deveria ser chamada de educação 4.0, né? Que é a inteligência das coisas. Só que é um processo. Hoje a gente sabe que os alunos têm acesso a essas informações, eles às vezes dominam muito mais do que o professor, por isso que ele tem que se preparar. Então, esse profissional, se ele não estiver adequado, ele mesmo vai sendo limado do mercado. Porque para muitas pessoas, a inteligência artificial, ela é apenas algo que você dá um comando e ela resolve a sua vida. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso também. Isso é verdade? Se eu der um comando, ela vai realmente resolver a minha vida como pedagoga ou como qualquer profissional em alguma área, em qualquer área que eu estiver atuando? Eu estou rindo porque a gente, como professor, depois que os alunos passaram a desenvolver, a usar a inteligência artificial, a gente detecta muito fácil quando um aluno responde pela inteligência artificial.
primeiro é pelo linguajar, segundo pelas referências que nunca existiram. Então, tem coisas que a gente percebe que o aluno só deu um comando e devolveu aquilo de pronto, né? Como, Sem nenhuma leitura, sem nenhum nenhuma filtro, leitura, né? etc. Então, na hora que a gente entende que para que eu possa melhorar a minha resposta, a resposta que eu quero, eu preciso melhorar a pergunta. Então, se eu não sei perguntar, então qualquer resposta vai me atender. Então, eu preciso entender a minha pergunta. O que é esse entender? É planejar o que você quer. Então, a palavra prompt, eu gosto de bater muito nessa tecla, que o primeiro P quer dizer planejamento. É você fazer uma estrutura do que você quer. E a partir daí, você começa, olha, você pode personalizar o seu chat e colocar lá de forma, olha, atue como professor do ensino primário para crianças de 5 anos de idade. Use um linguajar atraente, lúdico. Então, você vai construindo Você vai uma direcionando persona. ali Exatamente. e quais são os pontos, quais são os caminhos que ela vai seguir. Exatamente. Então, você coloca, olha, elabore, personalize. Então, esses comandos vai permitindo que o chat vai entendendo assim, olha, então eu vou atuar como professor dessa série específica, tem que ser lúdico, eu coloco material de consulta, é importante colocar isso. Muitas pessoas talvez não saibam disso, mas hoje, por exemplo, as inteligências, esses chats, eles permitem que você anexe vídeos, slides, PDFs, artigos, e a partir desse documento que você anexou, você ainda circunscreve, olha, a partir desses documentos anexados, elabore, melhore, estruture. Então, esses comandos vai fazendo com que ele vá sendo nutrido, né? vai sendo nutrido, e aí as chances dele acertar na resposta é muito melhor. E as chances também de sair algo muito mais qualificado e com a identidade daquele que está ali, né, no comando. Desculpa de cortar, mas uma outra coisa também que é importante é você determinar, por exemplo, número de parágrafos que você quer, quantas linhas por parágrafo. Você pode pedir, como você já colocou esse material circunscrito, usar as citações. Aí vai para o pessoal da graduação. Você pode pedir para que ele coloque as citações conforme a BNT. Então, ele vai seguir. Ele faz todo o trabalho da metodologia. Exatamente. Pelo né, riquíssima essa nossa conversa hoje. E eu tenho certeza que nós vamos precisar trazer o Paulo aqui inúmeras vezes para tratar de cada um desses temas em especial. Mas, Paulo, conselho, principalmente para aqueles que ainda têm receio com relação ao uso da inteligência artificial. O que você falaria para esse pedagogo? Tudo que é novo dá medo, né? Então, ainda mais a gente que é da velha guarda, aprender algo novo é meio complicado. Mas, como eu falei, desde 2017 eu já mexo com, não com a inteligência artificial, mas com ensino à distância, com plataformas e todo esse processo. Então, a inserção no mundo virtual da inteligência artificial, o que eu aconselho é a pessoa começar aos poucos. Tem vários softwares, são gratuitos, são totalmente de graça, e você pode ir ali experimentando, faça um primeiro contato, tente desenvolver uma atividade, um jogo, esse e-book que nós falamos, e aí você vai ver que ele vai se tornando quase que, entre aspas, um amigo virtual. E depois que você tiver bem afiado, isso ainda pode virar, como nós falamos mais cedo, como uma fonte de renda. Sim. Imagina você criando um livro didático, um jogo,
de alfabetização, de matemática, criar algo bem direcionado para aquele público. Obviamente você vai fazer as suas correções, você vai fazer tudo, mas e depois publica isso. Você pode vender isso pela Amazon, você pode vender isso pela Hotmart e etc. Então tem várias maneiras de você ganhar, transformar isso numa renda para você e para sua família. Então é começar. O primeiro passo é esse, é começar, é ler, ir. É lúdico, vai gostar. Pedagogo vai gostar disso porque é algo bem interessante. E também é importante deixar claro que a pedagogia ela tem um público muito específico. Se a gente não mudar essa percepção do pedagogo, ele vai só repetir as coisas, né? Então, aquela briga do pessoal da Escola Nova, lá de 1970, com o pessoal conservador, é o que a gente está fazendo agora com a tecnologia chegando na educação, que já chegou, né? Exatamente. Já chegou na educação. Nós não vamos entrar aqui numa questão política, se as escolas estão ou não adequadas para isso, mas é uma realidade, as coisas estão acontecendo, mais cedo ou mais tarde ela vai fazer parte de todas, né, de todas as pessoas. Então, temos que começar de algum ponto. E não é nenhum bicho de sete cabeças, você vai ver que é algo bem gostoso, bem suave. É possível, né? Palatável. Palatável. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa. Eu sei que vocês estão aí cheios de dúvidas, cheios de ideias, né? E é exatamente isso que nós queremos despertar em vocês. Esse é o nosso primeiro podcast, mas é o primeiro de uma série que com certeza trará temas excepcionais, temas atuais, temas necessários para todos nós. E é por isso mesmo que eu conto com vocês para continuar nos acompanhando, continuar seguindo aí as nossas publicações. Mas para finalizar, eu queria que o Paulo, né, esse convidado excepcional, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo, professor, estudioso de inteligência artificial, que tão prontamente atendeu aí esse convite que foi um desafio, né? É o nosso primeiro podcast, é o primeiro podcast da Faculdade de Minas Gerais, da FAMIG. E, como eu disse, que será um podcast de muitos outros, né? Abertura para muitos outros. Mas é sempre um desafio, né? Porque é algo novo, é algo que estamos começando agora. Paulo, qual que é a sua mensagem final aí? Estou tão filosófico hoje. Wittgenstein falava, o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Então, aonde termina a minha linguagem, termina o meu mundo. Então, se eu não ampliar o meu vocabulário, não ampliar o meu saber, a minha construção do conhecimento, meu mundo vai ficar limitado. Então, em cima desse pensamento de Wittgenstein, é essa mensagem que eu deixo. Aprenda, amplie o seu vocabulário. Quando eu falo vocabulário, é a capacidade de expandir o seu pensamento. Hoje, nós temos não só o chat GPT, mas nós temos outras inteligências que transformam, por exemplo, um texto em vídeo, pessoas que mexem na área de redes sociais, de redes sociais mesmo. Então você tem inteligência e já criam ali o seu banner, o seu feed. Então, assim, as facilidades estão aí. Mas, para isso, eu preciso entender a linguagem. Muito bem. E nós ficamos por aqui. Curta o nosso vídeo, faça comentários, envie sugestões para temas, para que possamos trazer aqui para vocês, com pessoas tão renomadas, tão capacitadas, como foi hoje, com o professor Paulo, especialista em inteligência artificial. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado a todos, agradeço imensamente, até a próxima.